Então vamos lá, né? Hoje eu vou falar aqui sobre motivação aí da sua equipe de trabalho, seus funcionários, como fazer os seus funcionários darem o máximo, sem necessariamente você precisar aumentar o salário fixo, a não ser que eles mereçam muito aí. Eu vou te mostrar como é que eu estou fazendo aqui dentro da minha empresa. Hoje é o tema da aula de hoje que está muito interessante. Então vamos lá, vamos aprender hoje comigo aqui, tá? Então separei esse framework para a gente aprender junto aqui, tá? Então, para quem é esse vídeo? Se você sente que o seu time aí dentro da sua empresa está sem iniciativa, está sem vontade de crescer dentro da empresa, se você fala a mesma coisa todos os dias e eles até melhoram por uma semana, mas depois esquece tudo que você falou, se eles vivem no celular, vivem distraídos, então esse vídeo é para você. O que eu quero te dizer é que talvez o problema não esteja só nesses funcionários, mas na forma como você está recompensando o seu time. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia simples, muito prática e comprovada, porque é assim que eu estou fazendo nas minhas empresas e que deu muito certo. O pessoal mudou a forma de trabalho, a empresa ficou muito mais engajada, o meu time saiu da zona de conforto e está muito mais propenso a sempre estar buscando a meta cada vez mais desafiadora, porque a gente está crescendo todos os anos, todos os meses, e eu coloquei o meu time no modo aí de alta performance, e é assim que eu vou te ensinar através dessa estratégia aqui muito simples, tá? E o melhor de tudo é que você não precisa aumentar o salário fixo, e você ainda vai fazer com que eles corram atrás do próprio resultado, trabalhando todos os dias para bater a meta, tá? Então, esse é o tema do vídeo. Meu nome é Rodrigo, eu sou empresário, eu sou consultor empresarial, eu ensino empresários a performar dentro do próprio negócio, a dominar o próprio negócio com estratégia, com uma cultura forte, treinando sua equipe, melhorando a rotina, a gestão, melhorando a gestão do tempo, para que você coloque mais lucro aí no seu bolso, que você faça da sua empresa uma empresa forte, lucrativa, saudável, uma empresa que te dê muitas alegrias. Esse é o motivo do meu canal, esse é o motivo da minha existência. Eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso e faço isso na minha empresa, ajudo outros empresários a fazerem isso nas empresas deles. Então esse é o objetivo principal aqui do meu canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí. Toda terça e toda quinta eu estou publicando conteúdo muito novo, conteúdo rico, conteúdo que vai agregar aí na sua vida. Eu falo sobre tudo isso aí e outros assuntos que eu acho legal, tá? Então vamos lá, voltando aqui para o conteúdo do vídeo, tá? Vamos alinhar aqui alguns pontos. Ó, presta bem atenção aqui. Então, qual o problema que a gente está enfrentando? Qual o problema que eu, você e todos os empresários enfrentam, né? Funcionários que só fazem o mínimo, funcionários que vivem no celular, distraídos e sem compromisso, sem comprometimento dentro da empresa, sem aquela vontade de crescer, né? A maioria dos empresários que eu recebo aqui, Rodrigo, minha empresa não tem mais as pessoas não têm mais aquela vontade de crescer como tinha antigamente, de ir atrás, de ser promovido, de buscar uma melhora, de buscar vender, de se desenvolver, de se capacitar. Olha, você não está sozinho nessa. O mundo mudou e a gente tem que se adequar ao mundo. Não adianta ficar chorando aí, tá? Então, meus funcionários parecem desmotivados. Mesmo a gente paga bem, não paga só o salário mínimo, ou então a gente paga tudo certinho, paga em dia, assina a carteira. Mas será que realmente é somente isso que dá para fazer? Então a gente vai desenvolver aqui o nosso raciocínio a partir dessa problemática, tá? Então, quais são os erros comuns que eu observo quando eu vejo amigos empresários ou o pessoal meus mentorados aqui, a turma da minha consultoria, o que é que geralmente tem vindo para mim de erro, tá? Que eu identifiquei que eu também já cometi esses erros dentro da minha empresa. Primeiro de tudo, metas impossíveis, metas irreais. Então, o funcionário ele já começa desmotivado porque é uma coisa assim fora do eixo da empresa, né? Eu vejo aqui empresários dando uma meta de faturamento de 100 mil reais para a empresa e o cara está faturando 30 mil, 40 mil. Mas a minha empresa tem capacidade de fazer 100 mil. Pô, mas você não está fazendo, cara. Então tem alguma coisa errada aí. Mas eu já fiz esse faturamento. Ok, então quanto tempo você já refez esse faturamento? Foi 2 anos, 3 anos atrás? Você está fazendo a mesma coisa e acha que vai ter os mesmos resultados? Se você, dentro da sua empresa, não está conseguindo fazer o que sua empresa venda, por que seus funcionários vão fazer por você? Então, a meta precisa ser realista, tá?
Então, se você dá uma meta muito disfuncional, uma meta muito fora do eixo que você está fazendo, então ele já sabe que não vai alcançar, vai ficar difícil demais, tá? Então ele não vai ter um motivo para a ação, ele não vai ter a motivação necessária para poder correr atrás do objetivo que é a meta. Eu gosto de fazer muita atividade física. Recentemente, inclusive, eu corri uma prova de 42 quilômetros. Uma pessoa que não corre 42 quilômetros, por mais que ela queira correr os 42 quilômetros, se ela não treina, se ela nunca fez, e eu falar para ela, olha, eu vou te dar R$ 500 para você correr 42 quilômetros, ela não vai sair nem da cadeira, porque ela não... Primeiro, ela nunca fez aquilo. Ela não sabe como é que corre 42 quilômetros. Ela não se preparou para aquilo. Agora, se você der R$ 500 para uma pessoa correr 5 quilômetros, ela, opa, pelo menos eu vou tentar. Talvez eu possa parar no meio do caminho, meu coração vai sair pela boca, mas eu vou tentar. Tá? Segundo erro aqui, que eu vejo assim, aqui sempre nas consultorias. Deixa eu pegar meu lápisinho aqui. Recompensas baixas. O bônus precisa ser sentido no bolso. Se for troco de café, ninguém liga. Então, o que eu vejo aqui? Muito funcionário muito empresário dando uma meta muito baixa para o funcionário, tipo R$ 50, se ele bater a meta de 100 mil. Pô, isso é totalmente desmotivante. Ele não vai ter também o motivo para agir, porque ele vai ganhar muito pouco. O esforço dele não vai ser recompensado. É melhor ele ficar, é mais gostoso ele ficar no celular, fazer um jogo do tigrinho, uma aposta esportiva, porque a probabilidade na cabeça dele de ganhar sem fazer nenhum esforço acaba sendo maior. Por mais que esse negócio de aposta, de tigrinho, de aposta esportiva seja um verdadeiro câncer da atualidade, a cabeça da pessoa ela vai dizer, cara, não vou me esforçar o mês todinho para ganhar R$ 50, para ganhar R$ 100. Não vou. Então, o que é R$ 50 hoje? 2 pacotes de café? Então ele vai fazer essa conta. Então a sua meta precisa ser agradável. Poxa. Então, o que é que eu costumo a pensar aqui? Eu vou até anotar aqui, não sei se vai ficar muito pequeno. Então, se o cara tem mais ou menos uns R$ 2.000 de salário, 2.500 com vale transporte, vale alimentação, ele tem que ter uma possibilidade de ganhar pelo menos mais uns 30%. A possibilidade, calma, a gente vai desenvolver o raciocínio aqui ao longo da aula, tá? Então, Rodrigo, 10% aqui dá 250, 30%, ele ganha mais uns 750 aqui, a possibilidade de fazer mais 30%, ele vai olhar, caramba, eu posso ganhar 30% a mais do meu salário. Então, a cada 3 meses, eu ganho um salário a mais se eu bater a meta. Então, essa é a primeira dica que eu dou aqui, tá? Ó, anota aqui, ó, preste atenção aqui, não vai começar aqui o vídeo, vai escapar aqui, papel e caneta na mão, que isso aqui é uma aula, tá? Mas a gente vai desenvolver o raciocínio aqui, tá? Então não dê uma recompensa muito baixa, tente dar 30% a mais do salário se ele bater uma super meta aí, tá? Terceiro erro comum, falta de clareza. O funcionário precisa saber exatamente o que ele precisa fazer para vender mais. Ah, Rodrigo, só a meta é suficiente, 100 mil, beleza, você deu a meta lá, eu estou usando esse exemplo aqui de 100 mil, só para o vídeo ficar fluido e a gente seguir na mesma linha de raciocínio. Mas você pode ter uma meta de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, depende do tamanho do seu negócio aí, quanto você vende, tá? Então, não adianta só dar a meta dos R$ 100.000, você tem que falar para ele como é que ele vai fazer aquilo. Qual produto ou serviço que ele tem que vender, quantos produtos ele tem que vender dentro do mês, quais são os clientes que ele tem que abordar, qual a metodologia que ele tem que abordar. E isso não é muito difícil, basta uma conversa, um alinhamento ali dentro do mês para você dar o direcionamento. É por isso que falamos, quando o dono de uma empresa, ele trabalha dentro da empresa, ele é o diretor da empresa, porque sua função é dar direção para as pessoas que estão lá executando o plano, tá? Então você precisa deixar aquilo tudo muito claro, quanto ele precisa vender, como ele vai vender aquilo, quais são os clientes que ele tem que procurar, quais são os produtos que ele vai vender. Então você precisa dessas instruções para o seu vendedor, até que ele aprenda e depois ele fique tão bom que ele até te ensine, tá? Tá, Rodrigo, mas como você me falou que o objetivo do vídeo era como fazer os funcionários darem o máximo sem aumento de salário fixo. E como é que a gente vai fazer isso? Eu desenvolvi aqui, na verdade, trouxe aqui para vocês, apliquei dentro da minha consultoria o método dentro da minha empresa e também aplico dentro das minhas consultorias da qual eu dou empresa, o método de remuneração escalável.
que segue 3 pilares, tá? Uma meta possível, desafiadora e bem paga, que a gente já conversou aqui um pouco mais acima o porquê disso. Um sistema de fatores multiplicadores. Calma, falou em multiplicação, não se assuste, eu vou explicar exatamente aqui, você não vai precisar fazer conta de nada, tá? Então fique tranquilo. Então, um sistema de fatores multiplicadores e transparência total, o que precisa fazer para ganhar mais, tá? Esses 3 pilares. Eu já falei sobre a meta ser possível, desafiadora e bem paga, já expliquei. Já falei sobre a transparência, que você precisa deixar muito claro quais são as metas e como ele vai fazer aquela meta e o que é que ele vai ganhar cumprindo aquela meta. E eu vou explicar para você agora aqui o sistema de fatores multiplicadores, tá? Então, como é isso, Rodrigo? Como é que funciona isso na prática? Ó, preste atenção aqui, tá? Eu vou explicar para você aqui como funciona o método de fatores multiplicadores. Então, preste atenção aqui agora, porque essa é a parte mais importante do vídeo. E, pô, se você tá até aqui agora, a gente já tá aqui em mais de 10 minutos do vídeo, e você ainda não tá inscrito no canal, dá essa moral aqui, né? Se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante pra gente bater um papo, pra gente desenvolver as ideias aqui, né? Sobre como empreender, como transformar o negócio em uma máquina de vendas, como motivar o funcionário, como mudar a sua vida, como mudar a vida das pessoas que trabalham para você, porque também isso é muito importante, esse valor genuíno que você gera na vida do seu funcionário, na vida do seu cliente, então isso é muito importante. Então, deixa aqui o seu like também aqui no vídeo, deixa o seu joinha, porque isso é muito importante para poder validar aqui o trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. E vamos nessa, vamos dar prosseguimento, agora eu vou te explicar aqui como é que funciona esse tal de fatores multiplicadores, tá? Então preste atenção aqui. Imagine que a sua empresa, ela tem uma meta de venda de 100 mil reais, como é o exemplo que eu estou usando desde o início do vídeo. E você define uma meta bônus para a sua equipe de 1.000 reais. Olha, se a empresa bater 100 mil de vendas, você, funcionário, vai ganhar 1.000 reais. Então, para resumir aqui, meta da empresa 100 mil, total de bônus disponível 1.000 reais. Tá? Como é que funciona o fator multiplicador? O fator multiplicador, ele nada mais é do que um escalonamento, lembra-se que a meta é escalável, ele é um escalonamento das possibilidades do seu funcionário ganhar o dinheiro dentro da empresa. Por exemplo, você pode começar aqui ó, com 70% da meta atingida. É assim que hoje eu aplico aqui no meu negócio, tá? Então, se a sua equipe bater 70% da meta atingida, o fator multiplicador vai ser 0,1. Ou seja, se você tem um bônus disponível de 1.000 reais para o seu vendedor, para a sua equipe, para o seu funcionário, e você bater 70% da meta, que seria aqui 70 mil reais, o seu funcionário vai multiplicar vezes 0,1, dando 100 reais para o seu funcionário. Então, se sua empresa bateu 70%, ele multiplica vezes 0,1, que dá 100 reais. Se a sua empresa bateu 80% da meta atingida, então o fator multiplicador, ele já multiplica aqui vezes 0,25. Ou seja, se você tem um bônus de 1.000 reais, vendeu 80 mil, multiplicou vezes 0,25, aqui o bônus, tá? Então, seu funcionário vai ganhar 250 reais. Se a empresa bater 90% da meta, o fator multiplicador vira 0,5, dando 500 reais. E se você bater 100% da meta, o fator multiplicador é 1, que aí 1.000 vezes 1 é 1.000 reais. Tudo certo, bateu 100% da meta, é o bônus que ele vai ganhar, que foi o acordado, tá? E por que esse método funciona? Preste atenção aqui, ó. Se você tem uma meta de 100 mil reais de venda e o seu time tá lá se esforçando, e quando for no dia 25, você tá com 70% da meta, o seu time vai se esforçar pra caramba para poder alcançar as outras escadas, os outros níveis de bonificação. Então, essa forma aqui de você primeiro bonificar com 70% da meta, você deve estar se perguntando, mas caramba, Rodrigo, a minha meta era de 100 mil e eu vou dar prêmio se a gente faturar 70% da meta? Vai, mas é um prêmio muito menor.
Você está dando aqui 10% do que ele poderia ganhar. E a pessoa colocar R$100 no bolso, podendo colocar 1.000, ela vai sentir isso na prática. Ela, caramba, eu ganhei R$100, mas eu poderia ter ganhado 1.000. Ou poderia ter ganhado 250. E aqui você vai escalando essas possibilidades. E que, agora, presta bem atenção. Se sua empresa não está batendo nem os 70%, ele não vai ganhar nada. Mas também cabe você avaliar se essa meta que você colocou está atingível, se realmente é uma meta possível de ser batida, ou não, Rodrigo, é totalmente possível. Mas por que você não está batendo nem 70% do que você espera vender? Tem algum outro problema aí que a gente precisa investigar. Tá? Se sua empresa não está batendo nem 70% do atingido, ninguém vai receber nada, afinal de contas, eu acredito que dessa forma você deve estar rodando no prejuízo aí no seu negócio, ou se não, quase empatando. Mas, a partir de 70, já dá para dar uma premiação. Isso aqui, ó, não é, preste atenção aqui, ó. Isso aqui não é escrito em pedra. Você pode adaptar para sua realidade, tá? Eu adapto o percentual e o fator multiplicador, que é o que multiplica o valor do prêmio. Também você pode adaptar o valor do bônus, adaptar o valor da meta. Então, são 4 coisas que você precisa decidir aqui. Qual é o valor da meta geral, global? Qual é o valor do bônus, caso atinja a meta? Quais são os percentuais que você quer? A minha sugestão é que você mantenha isso, 70, 80, 90 e 100, porque fica fácil de você controlar. E os fatores multiplicadores também que você precisa identificar. Então, são essas 4 coisas. Meta global, prêmio, percentual e o fator multiplicador. Tá? E ainda tem uma situação aqui, ó. E para incentivar ainda mais, um super bônus para quem excede a meta. Então, na minha empresa eu faço assim, olha, se você atingir 120% da meta, o seu fator multiplicador dobra. É vezes 2. Você vai ganhar R$2.000. Agora pensa aqui comigo, o cara que ganha R$2.000 de salário, poder ganhar mais R$2.000, esse cara vai atrás, vai vender a mãe dele. Brincadeiras à parte, só não vende a mãe porque não pode. Mas ele vai atrás, ou seja, quanto mais o seu funcionário entrega, mais ele vai ganhar. Então esse é um jogo do ganha-ganha. Você vai estar ganhando dinheiro, o seu funcionário vai estar ganhando dinheiro e assim todo mundo fica bem. Inclusive eu tenho certeza que algum funcionário meu vai assistir esse vídeo aqui, o pessoal está super motivado porque eles estão ganhando dinheiro. Quem está trabalhando e batendo meta todos os meses está ganhando dinheiro, está dobrando o salário. E esse é o jogo da vida real, cara. Você não pode ficar aí achando que o pessoal vai dar o máximo e você vai dar o mínimo e tá tudo certo. Não é assim que funciona, tá? Isso gera um efeito psicológico muito poderoso, tá? Que ele vai sentir esse gostinho, esse sabor da vitória a cada escalonamento da meta, tá? Então, como é que você pode aplicar isso na prática aí dentro do seu negócio, tá? Então, como eu falei, né? Cada vendedor, para os vendedores, Rodrigo, a minha equipe, ela não só tem vendedor, tem o cara do caixa, tem o cara do estoque, tem o cara da captação, tem o cara do pós-venda. Como é que eu faço? Vou mostrar para vocês como é que eu faço hoje na minha empresa, tá? Os vendedores, eles recebem uma meta individual proporcional ao todo da empresa. Vou explicar isso aqui. E para os setores de apoio, estoquistas, caixas, repositores, pós-venda, a meta pode ser essa global, bonificando todos em caso da empresa atinja a meta global. Calma que eu vou explicar, vai ficar bem facinho aqui agora. Então, pegando o mesmo exemplo, se sua empresa tem uma meta de R$100.000 e você tem 3 vendedores, então dê uma meta individual de 40.000 para cada. Rodrigo, mas se eu somar 40.000 vezes 3, que são os 3 vendedores, vai dar 120.000. Porque eu coloquei uma margem de segurança. Porque tem vendedor que é muito fora da curva e tem aquele vendedor que é muito abaixo. Então, se você der uma meta de 33, 33, 33 para cada um, somando os 100.000, você não vai estar gerando aquela possibilidade dos 120% do fator multiplicador. Quanto é 120% de uma meta de 100.000? 120.000. Então, você divide esse fator multiplicador do 2, que dá 120.000, tá? Que é esse bônus da super meta, pelo seu número de vendedores, para que se cada vendedor atinja os 120%, você atinja os 120% da sua meta, tá? Então é bem simples, tá? E no caso de estoquista, caixa, esses setores de apoio, você pode fazer o atrelamento à bonificação global, tá? Sempre o vendedor vai ganhar mais dinheiro dentro da empresa. Então, esse bônus aqui do fator multiplicador pode ser para o vendedor de R$1.000, por exemplo, e caso
os casos de apoio pode ser uma meta menor, um bônus menor de R$ 500. Então aqui ele ganharia 500, aqui ele ganharia 250, aqui ele ganharia 125, aqui ele ganharia 50. Esses setores de apoio que não fazem venda direta, tá? Então você pode dar essa estrutura, essa possibilidade para também não somente os vendedores, e assim toda a sua equipe vai ficar nessa cultura de bater a meta, tá? Eu fiz um controle de metas aqui, tá? Para exemplificar, para não ficar só aí no campo das ideias, tá? Então, coloquei aqui João, Maria e Pedro. Meta individual, 40, 40, 40. Realizado, João bateu 20 mil de venda, ou seja, ele vendeu só 50%. O bônus base dele era R$ 1.000. Então, ele só atingiu 50%. Qual foi o fator multiplicador dele? Foi 0. Qual foi o bônus dele? 0 também. Por quê, Rodrigo? Porque ele não chegou a bater os 70%. Então, ele não vai ganhar nada. Já a Maria, ela bateu 30 mil de vendas, ou seja, ela atingiu 75%. Então, o fator multiplicador dela é 0,1. Então, ela vai ganhar R$ 100 de meta. Já Pedro, que é um super vendedor, ele bateu 50 mil de venda. Deixa eu só calcular aqui quanto é que foi essa soma total aqui. 100 mil, pronto, perfeito. Pedro aqui bateu 50 mil de venda. Pedro bateu 125% da meta. Ou seja, ele botou o fator multiplicador vezes 2, ele ganhou R$ 2.000. Veja que no final aqui, se isso acontecesse dentro da sua empresa, deixa eu só somar aqui para você ver. Você deu R$ 2.100, deu 0 para João, 100 para Maria e 2.000 para Pedro. E a sua empresa bateu a meta dos 100 mil. Se a sua empresa bateu a meta dos 100 mil, em vez de você dar R$ 1.000 para Pedro, R$ 1.000 para Maria e R$ 1.000 para João, você deu 2.000 para Pedro. Por quê? Porque ele vendeu 50 mil, enquanto o João vendeu 20. Então assim você está premiando o esforço da sua equipe. Imagina se todo mundo vendesse igual a Pedro. Você teria vendido 50% a mais, você teria vendido 150 mil. É por isso que esse sistema, ele premia o esforço, ele premia o resultado. Nada de dar bonificação por cumprimento de horário, nada de dar bonificação por fazer o mínimo, ou por não faltar, ou por ser uma pessoa legal. Você não tem que premiar isso, você tem que premiar o esforço. Se a pessoa fizer mais, ela tem que ganhar mais. Tá? Então veja que nesse exemplo aqui, todos esses vendedores, eles... Vamos pegar um exemplo de um operador de caixa aqui, tá? Mas veja que todos esses vendedores, eles foram premiados de acordo com seus resultados. Eu tenho um operador de caixa, Rodrigo, que o nome dele é Juan. Então, a meta individual dele era a global da loja, que era os 100 mil. E o realizado aqui do Juan, que ele é operador de caixa, foi os 100 mil. Certo? Porque a loja inteira vendeu 100 mil. Só que o bônus base de Juan, por ele não ser vendedor, era R$ 500. Então, ele fez um fator multiplicador e foi premiado com R$ 500. Vamos supor que Pedro, ele não vendeu 50 mil. Ele tinha vendido só os 40 mil. Faltou um 0 aqui. Veja que a loja não bateu os 100%. A loja bateu 90%. Então, Pedro, já que Juan é operador de caixa e ele só tem um fator multiplicador de R$ 500, porque ele não é vendedor, ele já ganharia 250. Eu já deixei esse controle de metas aqui para facilitar a vida dos meus alunos, tá? Dentro da minha consultoria e também dentro do meu curso, que vai estar tudo aqui dentro do link da descrição para que você conheça mais aí a estrutura do Rumo ao Pódio, que é um programa de treinamento que eu ensino tudo que eu sei para os empresários pararem de apagar incêndios dentro da sua empresa e criar uma empresa forte e lucrativa que coloca muito dinheiro no seu bolso e que não necessariamente precisa de você dentro da operação para poder funcionar, tá bom? Se você quiser implementar esse modelo aqui de uma forma estruturada, com metas claras, personalizadas aqui para o seu negócio, você pode fazer isso através da minha consultoria, que o link também aqui vai estar na descrição, tá?
Qual o mais importante de tudo isso aqui? Cumpra com sua palavra. Se você prometeu, pague. Tá? Tem que falar isso aqui tem que ser dito, porque por mais que eu acredito que a maioria dos empresários sejam pessoas honestas, ainda tem aquelas que a gente precisa falar o óbvio, tá? Nada destrói mais uma cultura de uma empresa que um dono que não promete o que cumpre, tá? Então seja leal ao seu time, que o seu time vai ser leal com você. Pague bem, não tenha medo de pagar bem aqueles que se esforçam, tá? E crie um ambiente para onde vale a pena dar o máximo. Se seus funcionários não estão dando o máximo, talvez o problema seja nesse ambiente que você está construindo, tá? E é isso, essa aula, o conteúdo da aula, riquíssima hoje a aula, uma forma de estruturar e de premiar o esforço aí dentro da sua empresa, de manter seus funcionários motivados, de manter sua equipe engajada, de criar uma cultura de performance, criar uma cultura de resultado. É assim que eu gosto de trabalhar, é assim que as pessoas gostam de trabalhar. Se você aí está sofrendo com pessoas desmotivadas dentro do seu negócio, talvez o errozinho deva estar aí dentro da sua forma de gerir o seu negócio, tá? Porque todo mundo quer trabalhar numa empresa grande, lucrativa, que dê resultado. Todo mundo quer fazer parte de um time vencedor. A sua empresa precisa ser vencedora, tá? E eu te ensino exatamente tudo aqui no meu canal. Então seja muito bem-vindo se esse é o seu vídeo, se você ficou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou deixar aqui uma recomendação muito boa de ideias de negócios para que você possa faturar até 10 mil reais por mês. Vai estar aparecendo aqui no encard, um vídeo muito bom. Te vejo lá e até o próximo vídeo.